As promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Bom dia, amada igreja, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar esta canção ao nosso Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Glória a Deus. Bom dia para você, seja bem-vindo no nome do Senhor Jesus. Você podia dar um abraço quem está por perto aí. Damos boas-vindas àqueles também que nos visitam, aqueles que nos acompanham aí pelo Facebook. Compartilhe aí o link que você está assistindo para que outras famílias sejam abençoadas nesta manhã, visitadas. Em nome do Senhor Jesus. Esta semana foi uma semana com muitas coisas boas. Deus esteve ministrando aos corações. Você pode sentar, meu amado irmão. Essa semana nós tivemos um retiro com alguns homens, os líderes orando e preparando para uma grande colheita de homens esse ano, em todo o Brasil. E tivemos acampados com um pastor metodista, que é pastor de uma igreja metodista e pastor de uma igreja Assembleia de Deus ao mesmo tempo. Dá para você entender um negócio desse? Estava lá. Tinha um pastor da igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, pastor americano, um pastor de uma igreja reformada
aqui na cidade, que já está plantando terceira igreja, reverendo Roberto. Também um pastor batista reformado. Então nós estávamos lá num grupo bem eclético, orando e preparando para alcançar homens em todo o Brasil. Nós temos aí um alvo de, através do Ministério Homens de Valor, atingir 10 mil homens este ano em todo o Brasil. Então você pode orar por isso. Ontem tivemos aqui reunião do departamento infantil, estavam aí se organizando, se preparando, foi uma bênção. Também tivemos reunião da comissão executiva do nosso presbitério, nós recebemos 2 novos pastores em nosso concílio, o reverendo Leandro Lima, que é um dos professores de pós-graduação do Under Jumper, onde ali perto do Mackenzie, uma estrutura da nossa IPB, que vai ser auxiliar na Jardim. Também o reverendo Odmar Barreto, auxiliar agora em Vicente Carvalho. Então, nosso presbitério cresce aí número de líderes que estão chegando. Foi uma bênção essa recepção. Alguns motivos importantes nós precisamos orar. Precisamos orar pela igreja Manancial, ali no bairro Marapé. A igreja, ela pagou aluguel muitos anos, 20 anos, no mesmo local, e tinha prioridade de compra, não exerceu naqueles anos, o imóvel foi vendido, eles foram desalojados dali, e estão numa entidade ali em Santos, utilizando um espaço muito incômodo, muitas dificuldades, muitas famílias deixaram a igreja, e nós temos até uma verba do presbitério, uma reserva, fizemos depois uma carta de crédito com o objetivo de comprar algo, mas em Santos é muito caro. Então esses irmãos carecem de oração, nós temos aí visto algum local para alugar, enquanto nós adquirimos uma propriedade definitiva para esses irmãos. Então peço que os irmãos orem pela igreja do Marapé. Também esta semana, algumas tragédias aconteceram aí, em Nova Friburgo. Ontem nós começamos a receber vários áudios, onde está o pastor Luiz Gustavo, fazendo um trabalho lindo, a igreja grande. Uma família voltava de férias, a líder do departamento infantil, com sua filha e seu marido, que é líder de outro departamento da igreja, e eles sumiram na estrada, caíram numa ribanceira. Demorou muitas horas para alguém encontrá-los. Tiveram que a igreja, os irmãos pegar os carros, porque eles não retornavam, e a família sabia que eles estavam chegando, e com muita dificuldade encontraram o carro no lugar ermo, né, caiu na ribanceira, e essa irmã com a filha faleceu, o marido está em estado crítico no hospital, e a igreja está num momento muito difícil, precisa das nossas orações. Então ore pela igreja de Nova Friburgo. Também essa semana faleceu o reverendo Lenilson, lá de Pai Pedro, Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, um homem com trabalho social impressionante. Pastores do Brasil inteiro, da nossa denominação, sempre procurou ajudar, porque via a mão de Deus através daquele homem. Ele era um homem obeso, ainda muito novo, e tinha um ministério social bem avançado em várias comunidades, muitas igrejas foram plantadas ali. Essa semana Deus o recolheu. Em todos os lugares ele levava um poço de água. Ali se abria um poço, porque são cidades de muita seca, e ao redor desse poço nasce uma igreja. Então queria que orássemos pela igreja ali do Sertão, né, e do Vale do Jequitinhonha, que perdeu o seu grande líder ali também. Vamos orar pelos enfermos. Nossa irmã Cida me deu 2 nomes, a Marlene e o Lourenço, que estão enfermos, que precisam aí também de cuidado do Senhor. É um tempo que nós orarmos. Eu queria que você baixasse sua cabeça, onde você está, colocasse esses motivos diante de Deus. Lembra da igreja de Nova Friburgo, da igreja de Pai Pedro, Minas Gerais,
essas duas perdas aí. E por enfermos, a Marli também está internada. Peço que os irmãos lembrem de oração pela vida da Marli. Tá bom? Vamos colocar esse irmão diante do Senhor. Feche seus olhos. Coloca diante de Deus. Senhor Jesus, nós te adoramos nesta manhã. Bendizemos o teu nome. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Queremos te agradecer pelo fôlego de vida, pela paz que o Senhor nos dá, a paz essa que excede todo entendimento, pela visitação própria do Senhor, nos tempos mais difíceis que nós passamos, pelos vales, pelas angústias, pelas lutas, e Tu és o Deus Emanuel, Deus presente, pelo Teu doce Espírito que habita em nós e nos conforta, nos consola, nos levanta, Senhor, pelo amor do Pai, e nos amou de tal maneira quando enviou Seu Filho, provando este amor, levando a cruz por amor a nós. Obrigado, Senhor, por tamanha graça. Nesta manhã, Senhor, nós pedimos que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, que são muitos, e que nós não somos capazes de caminhar sem Tua graça, sem Tua misericórdia, sem o Teu favor, Senhor. Perdoa-nos, santifica-nos, ajuda-nos a caminhar em santidade, no nome de Jesus. Ó Pai de amor, queremos também colocar diante do Senhor aquilo que o Senhor já sabe, mas dói o nosso coração, Senhor, ver famílias sofrendo, igrejas sofrendo nesses dias. Oramos, ó Deus, pela igreja de Nova Friburgo, pela perda daquela criança, daquela mãe, daquela líder, por este acidente, que o Senhor possa ter misericórdia, consolar os corações, suprir, ó Deus, emocionalmente, espiritualmente, cada uma daquelas famílias, daquelas vidas, do seu pastor, daquele conselho, daquela igreja, no nome de Jesus. Que eu possa, Deus, trazer um renovo ali no nome do Senhor. Sabemos que muitas perguntas sobem, ó Deus, à cabeça dos irmãos nesse momento, mas o Senhor é soberano. Nós não temos respostas para tudo, mas nós confiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Oramos pela igreja do Vale de Jequitinhonha, do Sertão, que também perdeu um grande líder, ó Deus. Consola aqueles irmãos, levanta outros, ó Deus, que a liderança desse irmão seja inspiradora, e nós louvamos porque a vida dele foi um culto ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar a igreja de Pai Pedro e toda aquela região, mandando obreiros, ó Deus, e levantando uma igreja forte ali para a glória do Senhor. Oramos pela vida da Marlene, do Lourenço, da Marli, ó Deus, de outros irmãos que estão convalescidos, que precisam da sua assistência nesse momento, que o Senhor possa derramar sobre eles graça sobre graça. Abençoa-nos nesta manhã, receba nosso louvor, nossa adoração, nosso culto, prestamos isso no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo, no qual o Senhor tem nele todo o prazer. Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, nesta manhã, no Salmo 127,
Salmo 127. Eu gostaria que você lesse comigo esse salmo tão conhecido. Vamos ler juntos? Salmo 127. Vamos lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Se o Senhor não edificar a casa, aqueles que ali trabalham vão perder seu tempo. Se não for o Senhor Jesus, o Senhor da nossa família, do nosso lar, tudo que fizermos será inútil. Se não for Ele que edifica, se não for sobre o Cristo ressurreto, vivo, a nossa família não estará sólida. Nós vamos ter mais um tempo de oração nesta manhã, por nossas famílias, orando por nossas famílias. Eu quero convidar o presbítero Cleiton, que vem à frente, orar. Eu queria, enquanto estivéssemos orando, você lembrasse dos seus parentes, seja dos da sua casa, que muitas vezes falta paciência, não é isso? Falta, às vezes nós estouramos dentro do próprio lar, tratamos os de fora com generosidade, e muitas vezes tratando com aspereza aqueles que estão dentro da nossa casa, para que a nossa família seja uma família cheia do Espírito Santo de Deus. Também lembrando dos seus parentes de fora. Quem sabe tem gente na sua família que ainda não conhece Jesus, lares que ainda estão desconstruídos. Deus pode. Então eu peço que o presbítero venha à frente, orar, abençoando as famílias desta igreja, abençoando sua vida, para que você possa testemunhar dentro do seu lar, crendo na vitória do Cristo dentro da sua família, no nome de Jesus. Que seja o Senhor edificando a sua casa. Você pode ter uma moradia e não ter um lar. A nossa oração é também que você tenha um lar, onde Cristo habita, uma família que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, norteada pela palavra de Deus. Deus é honrado na sua casa, no nome de Jesus. Bondoso Pai, Deus Santo, graças te damos, ó Deus, por esta manhã e por estarmos aqui. Graças te damos, ó Deus, pela recordação de teu Filho, que está à frente deste culto, para intercedermos por nossas famílias, para intercedermos por nossos parentes. Desejo, meu Senhor, interceder por minha família. Desejo, ó Pai, interceder por minha mulher. Quero te rogar, ó Deus, como marido, e quero me irmanar a todos os maridos desta igreja. Que o Senhor abençoe as nossas esposas. Que o Senhor as guarde, ó Deus, na sua saúde física, na sua saúde mental, na sua saúde social, mas especialmente, ó Deus, que o ânimo delas nunca se arrefeça em te conhecer, em ter intimidade contigo, muito antes de ter conosco.
Abençoa-as grandemente, ó Pai, para que nós também sejamos abençoados. Dá-nos paz como casal, para que não se interrompam as nossas orações. Dá-nos sabedoria, ó Deus, como marido e mulher, para que nossos filhos olhem para nós e imitem as partes boas que nós temos e evitem os pecados que nós praticamos. Dá-nos também, ó Deus, serenidade como maridos para tratar das crises, das dificuldades. Dá-nos, ó Deus, disposição para trabalhar. Que nenhum de nós encoste o corpo, que enquanto o Senhor nos der saúde e estrutura, cada um de nós faça a sua parte para manter o lar e a família. Quero te rogar, ó Deus, pelos nossos filhos, pelos filhos dos irmãos. Quero te rogar agora, ó Pai, como pai e também como mãe destes que saíram de nós, mas não vieram da nossa pessoa, vieram de Ti, são filhos da vida. Rogo pela fé destes nossos filhos, ó Deus, e dos filhos de todos os irmãos desta igreja. Rogo, ó Deus, pelo compromisso deles para contigo. Rogo, ó Pai, do compromisso deles, os casados, o marido para com a sua mulher e a mulher para com o seu marido. Rogo pelo compromisso deles para com o Evangelho, com o Senhor Jesus e para com esta igreja. Que eles não sejam visitantes, mas membros efetivos. Quero rogar, ó Deus, pelos nossos netos. Quero te pedir a tua bênção especial sobre eles. Quero te rogar, ó Deus, pela santidade de vida, nesses dias de tanta informação, de tanto recurso, de tanta informática. Ó Pai, abençoa as suas mãos sobre os teclados. Tem misericórdia deles e aplica-lhes também a disciplina através de nós, quando isto for necessário, para que se mantenham santos e sejam santos, para que tenham namoros puros, para que tenham namoros santos, noivados santos, ó Deus. Abençoa também, ó Deus, aqueles que são nossos amigos, que não são crentes ainda, que te conhecem de outra forma. Quero recordar aqui o Carlinhos, a Rosângela, os filhos deles, a Jéssica e o Álvaro. Quero te pedir a bênção sobre aquela família, para a qual nós temos testemunhado e com eles trabalhado durante tantos anos. Dá-nos o fruto desse trabalho, nós te rogamos. Da mesma forma, ó Deus, abençoa as famílias, os amigos das famílias desta igreja. Que não sejam somente amigos de crentes, que tenham também, ó Deus, as suas amizades com pessoas que não te conhecem ainda, para que eles possam ser aquela lâmpada a alumiar na vida deles, aquela referência que vai fazer Jesus conhecido entre eles. Enfim, ó Deus, quero te rogar pela santidade das famílias desta igreja. Fortalece-nos, abençoa-nos, nós te rogamos. Dá-nos resiliência espiritual para suportar as adversidades. Renova cada dia as tuas bênçãos e a nossa fé. Dá-nos amor pela Bíblia, nós te rogamos. Dá-nos amor por Jesus. Estas bênçãos nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus.
Eu quero chamar à frente o seminarista Anderson, que é coordenador do nosso departamento missionário, vai nos trazer aqui alguns relatos enquanto ele está chegando. Eu até achei que era uma pia batismal, né? Coloca água e batiza o povo, mas os nossos homens ontem aí foram para um grande campeonato, ganharam o jogo e ganharam o troféu. Então, louvado seja Deus. Se é presbiteriano, quando sair para ir lá fora, por favor, honrem essa camisa. Então tá aí. Até o Bruno estava jogando? Com um presbítero no time, não tem como perder, viu, gente? Tinha 2 presbíteros lá. Eu só não fui porque senão seria de goleada. Deus os abençoe. Um bom dia a todos os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero apresentar aqui aos irmãos um motivo de grande alegria para toda a igreja, porque, graças a Deus, o seu povo tem sido fiel nas contribuições para os projetos missionários que a igreja tem contribuído. Ao longo do ano de 2017, aqueles irmãos que se prontificaram a contribuir mensalmente com esses projetos missionários, honraram este compromisso. E graças a este compromisso que vocês fizeram ao longo deste ano, nós pudemos também ter boas realizações. O primeiro que eu quero apresentar a vocês é que ao longo deste ano de 2017 foram arrecadados R$35 mil aproximadamente. E foram empenhados nos projetos R$29 mil, restando ainda um saldo para este ano para os próximos investimentos. Em quem nós investimos no ano de 2017? Já é conhecido da igreja, bem conhecido pela igreja, a família do nosso missionário, pastor Carlos André, que está atuando em Guiné, na África. Ele tem trabalhado na construção de um projeto social que atende a comunidade próxima da residência dele e também já a igreja que está se formando naquela cidade. Além deste projeto, também há um outro na Ásia. Por questão de segurança, nós vamos preservar o nome e o destino para o qual eles foram, mas já é bem conhecido dessa igreja este casal que ontem embarcou para o destino deles na Ásia. Além disso, tudo aquilo que nós recolhemos também foi empenhado na conferência missionária que aconteceu no mês de outubro. E agora, para 2018, além desses projetos que nós temos de empenhar para esses 2 trabalhos missionários e a conferência, nós incluímos também mais um projeto, que é aquele capitaneado pelo pastor Elias Dantas, que esteve aqui também durante a conferência missionária. Ele trabalha para uma entidade junto a uma entidade internacional que visita vários campos missionários ao redor do mundo. Ou seja, aqui não dá para classificar um país, porque na realidade o campo deles é de fato o mundo inteiro. Nós queremos também apresentar à igreja que neste ano de 2018 faremos uma nova viagem missionária. Em 2015, 28 membros da nossa igreja aproximadamente saíram daqui e foram ao Amazonas a visitar as comunidades ribeirinhas do município de Itapiranga. E neste ano nós retornaremos para este mesmo município no Amazonas, também de Itapiranga. A viagem será entre os dias 30 de junho e também 7 de julho. O valor é de R$ 1.100 pela estadia no barco, além da passagem aérea. Eu quero dizer aos irmãos para que não se assustem com esses valores, porque de fato aqueles que se empenharam para participar dessa viagem, o Senhor Deus provou a sua vontade que nós participássemos, provendo tudo aquilo que nós precisávamos. Ou seja, se você de fato tem orado e quer participar de um projeto missionário como este, visitando as comunidades ribeirinhas do Amazonas, dedique-se, ore, busque confirmação do Senhor. Nós estamos abrindo não simplesmente para membros desta igreja, como também para membros de outras igrejas. A gente só pede para que apresente também uma carta de recomendação do seu pastor, porque o trabalho não é um turismo evangélico, mas é de fato um trabalho missionário,
porque nós atuamos na evangelização de crianças. Nós também visitamos muitos lares onde as pessoas são de fato oprimidas, onde as pessoas precisam de discipulado, e você precisa realmente ser cheio do Espírito Santo, ter conhecimento da palavra para poder anunciar o evangelho a todos esses aí. Esses não são simplesmente sonhos, são projetos que nós trazemos ao conhecimento da igreja para que a igreja de fato participe desses projetos. E além disso, como agradecimento pela fidelidade de vocês, também lançamos o desafio para que você renove o seu compromisso com a oferta missionária de fé. Ao término do culto, eu apresentarei aos irmãos esse mesmo formulário que vocês já conhecem muito bem, onde você pode colocar o seu nome e também aquele valor que você deseja contribuir com a sua família mensalmente para que continuemos esses investimentos em missões. Não fazemos isso simplesmente porque temos dó das pessoas que estão longe. Nós fazemos isso em obediência ao chamado do Senhor Jesus, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Que bênção, meus irmãos, ver a semente sendo lançada e nós podemos participar do que Deus está fazendo. Eu, na virada do ano, iniciando este ano, um pastor amigo me mandou uma frase e disse assim, e a frase dele dizia assim: e aí, Jesus, o que nós vamos fazer juntos esse ano? Como nós podemos trabalhar juntos? Você pode se envolver com a causa missionária. Então, a viagem está aí marcada, você pode ir. Para isso você tem que orar, tem que ser cheio de Deus. Não é um passeio, você vai ali para servir com o seu testemunho, com a sua vida e com os seus dons. Você pode investir com seus recursos na obra missionária, tá bom? Procurando o seminarista Anderson, quando você preenche esse formulário, nós temos uma expectativa do que será arrecadado durante o ano, para que nós possamos saber até quanto podemos comprometer com os projetos que nós temos. Até porque nós não temos garantia de que vamos ter no mês seguinte a arrecadação suficiente para enviar para aquele que depende dele lá no campo. Então nós temos que ter uma expectativa, tá bom? Por isso eu peço que você seja compromissado, preencher. Olha, eu vou contribuir com tanto todos os meses. Seja diligente com isso, por favor, e vai nos auxiliar muito aí. Ontem tivemos a oportunidade de levar o reverendo Júlio, o Marcelo, mas a Celeste e a Késia para a caminhada deles. Eram muitas malas, voltando para a Austrália. Que Deus abençoe no trabalho missionário lá. Eu também recebi um áudio na madrugada do Bruno e da Juliana, que estão a caminho da Índia. E Deus confirmou as coisas, eles estão caminhando. Essa semana recebi uma palavra do Josafá: agradece a igreja e peça oração. Ele está de volta, indo para o campo, para mais 6 meses de atendimentos médicos e missionários lá na Índia. Coisa boa, né? Então Deus está fazendo e nós podemos participar daquilo que Ele está fazendo. Fique de pé, abra comigo o Salmo 128, vamos preparar para nos trazermos as nossas ofertas missionárias, nossos dízimos. Se você não trouxe agora pela manhã, você tem o culto da noite, qual teremos também esse momento para trazermos aí nossos dízimos e as nossas ofertas missionárias. Vamos ler junto o que está nesse Salmo, e aí então nós vamos orar e vamos trazer ao Senhor. Vamos ler juntos? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida.
Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Pai, consagramos a Ti dízimos e ofertas nesta manhã, e sabemos, ó Deus, que tudo o que nós temos veio da Tua mão, e devolvemos, ó Deus, com fidelidade, com alegria. Queremos participar daquilo que o Senhor está fazendo. Dá-nos sempre esta graça, Senhor, e multiplica os nossos recursos, ó Deus, investidos na Tua obra, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Traga o Senhor, vamos adorar o Senhor com cânticos, trazendo nossos dízimos e ofertas. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez, desde o início. Em espírito, louve o Senhor. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em espírito, Em verdade, te adoramos, te adoramos. Ele é o único Rei. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, Ministrando. ministrando louvor. Nosso Deus é grande e poderoso, o único digno de todo louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte,
grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. As crianças, por favor, venham à frente, nós vamos orar, elas vão descer, os irmãos podem sentar. Também os irmãos que fizeram aniversário esta semana, por favor, venham à frente. Enquanto as crianças vão vindo e os aniversariantes, o Ministério de Recepção, após o culto da noite, reunião. Correto, Mauro? Cadê o Mauro? Cadê o Mauro? Certo? A domingo que vem. De manhã, agora de manhã. Então, agora de manhã, após o culto. Então, tá bom, é dia 4. O próximo domingo, pela manhã, reunião do Ministério de Recepção. Se você quer servir nesse ministério, aqui na igreja, próximo domingo, após o culto da manhã. E também as crianças, os meninos aí, ó, de 7 a 11 anos, volta ao futebol deles, sábado que vem, às 9 horas, tá bom? A turma que está fazendo o futebol aí, bênção demais. Bruno, vem cá orar pelos nossos aniversariantes. É de casamento aí, Guara? Parabéns, viu, Guara? Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor está, Senhor, cuidando destes irmãos. Porque o Senhor tem cuidado do presbítero Cleiton, da Guara, que completam mais um ano de matrimônio, ó Pai. Glórias ao Senhor, Senhor, por tê-los abençoado tremendamente, que o Senhor os fortaleça cada vez mais. Que o matrimônio seja um leito puro no seu lar, ó Pai, que eles possam atribuir toda a glória ao Senhor, que o Senhor possa abençoá-los tremendamente de todas as formas, ó Pai, com saúde, com prosperidade, com alegria, seja renovando as tuas misericórdias o tempo inteiro na vida deles. Abençoa José Carlos, ó Pai, mais um ano de vida, derrama as tuas bênçãos sobre o teu servo que tem abençoado esta igreja com as suas mãos, com o seu serviço, que a tua graça não saia de sobre a sua vida. Abençoa, Senhor, cada uma dessas crianças, desses pequenos que vêm aqui à frente, para que aprendam mais uma vez, mais um culto, ó Pai, a te adorar, conhecer mais sobre Jesus Cristo, o único Salvador de suas vidas. Que o Espírito Santo que habita, Senhor, dentro de cada um deles, ó Pai, possa continuar fazendo uma obra maravilhosa. E eles, ó Pai, desde cedo, sendo pequenos missionários, onde estiverem,
que sejam, ó Pai, multiplicadores da Tua palavra, que eles possam compreender as Tuas Escrituras, ó Pai, e multiplicar o Teu Evangelho ao mundo, ó Pai. Abençoe cada um deles, abençoe os seus pais, os seus avós, que todos possam ser abençoados, ó Pai, que a graça do Senhor possa irradiar dessas crianças e alcançar, ó Pai, pela Tua graça, nós que cuidamos deles, porque aprendemos também com eles na sua pureza, Pai. Nós crescemos junto com eles cada vez que sentamos para ensiná-los nos Teus caminhos. Abençoe este momento especial, abençoe os ministros da Tua palavra que ensinarão mais uma vez eles nesta manhã. Em nome de Jesus é o que nós oramos. Amém. Convido os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, do verso 22 até o capítulo 6, verso 9. Melhor, a partir do versículo 21. Domingo passado eu disse, olha, mais tarde você vai entender. É por causa da temática mesmo que nós vamos trabalhar, entendendo as divisões aí que nós temos nas cartas, que facilitam bastante, às vezes, nossa compreensão do tema que está se tratando, mas às vezes também nos induz a um tema também, não é isso? E a gente perde alguma riqueza do texto, porque tem ali no meio uma divisão que naturalmente não há no texto original, tá bom? O texto original ele é contínuo. Então esses textos que têm esses títulos em negrito que nós temos aí, é para facilitar, mas ele não é Bíblia, tá bom? Pode ter erro também, apesar que há poucos, mas o texto original é um texto em sequência. Então nós estamos aproveitando essa exposição e de conhecer essas partes. E diz assim, versículo 21 em diante: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a sua mulher e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não vos provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor.
Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Verso 21, juntos, vamos lá? Sujeitando-vos. Vamos repetir? Sujeitando-vos. Amém. Que Deus abençoe sua palavra. No último sermão desta série que nós temos feito na carta de Efésios, nós falamos sobre a caminhada da plenitude do Espírito Santo. Falamos desses processos. Utilizamos inclusive aí das faculdades que Deus compartilhou a nós, do intelecto, né, das emoções e das vontades. Aquilo que Deus colocou em nós, o qual Ele também possui em sua essência completa. Ele também nos dotou disso. Nós somos seres racionais, somos seres que sentimos, temos emoções, somos seres que decidem, que resolvem, que fazem. Então nós refletimos a imagem de Deus em nossas vidas através dessas faculdades. Agora Paulo, após falar sobre esse enchimento, ele vai passar a falar agora sobre os relacionamentos cheios do Espírito Santo. Esse é o nosso tema de hoje. O que Deus pode fazer na vida de um crente cheio do Espírito Santo, na sua família, no trato com sua esposa, com seus filhos e nos seus relacionamentos lá fora, no trabalho. O versículo 21 começa sujeitando-vos. A palavra sujeitar aqui, a palavra hipotácio, significa organizar sob. É como uma tropa que se organiza sob o comando de um oficial. E sob sua ordem, marcha, sob sua ordem, se posiciona. Isso é sujeitar, é colocar-se sob. Ou ainda uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade e de levar a sua parte na carga. Isto é sujeição. E ele diz, sujeitando-vos o quê? Uns aos outros. Há uma mutualidade nesta submissão. Ninguém que ordena e fica sem um chefe. Todos nós somos comissionados, estamos debaixo de uma autoridade. Aquele que tem autoridade está sob uma autoridade. Só não está sob a autoridade de Deus o Pai. O restante, todos nós, sob a autoridade de alguém, autoridade de Deus, autoridade nos relacionamentos. E se não fosse assim, as coisas não funcionavam. Seria uma anarquia. Mas Deus é organizado e Ele deu esses papéis. Diz que sim, olha, sujeitando-os uns aos outros, onde? No temor de Cristo. Não é de qualquer maneira, é por causa do Senhor. Nós sujeitamos aos outros por temor a Cristo, porque conhecemos o nosso Senhor. Ele é o padrão de sujeição para nós crentes, que sendo Deus se esvaziou e assumiu a forma humana, cumpriu uma ordem, e diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Morte de cruz. A missão de Jesus era fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai. A Bíblia no Novo e no
Velho Testamento fala do temor de Deus, de como devemos reverenciá-lo, como devemos agradá-lo. Esse é um princípio. Diz que a sabedoria começa no temor ao Senhor. Como sabemos se alguém de fato é sábio? É a maneira como ele se relaciona com Deus. É se ele está debaixo de um senhorio, se ele entende de que ele é comandado, ele é ordenado, ele está sujeito, submisso, aí nós entendemos que esta pessoa tem sabedoria. Reconheceu a sua parte na carga. A partir desse princípio de submissão, Paulo utiliza aqui 3 níveis, por grau de importância, de prioridade, onde e como devemos nos relacionar em submissão, uma vez que nos enchemos do Espírito Santo. Nós vamos falar nesta manhã pelo menos um deles. O primeiro aspecto, o primeiro nível de relacionamento cheio do Espírito Santo é o casamento. É o casamento. Marido e mulher cheios do Espírito Santo. Paulo está falando sobre ser cheio do Espírito Santo, ele dá os passos e de repente ele diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E ele começa agora a falar desses níveis de relacionamento. O primeiro aí é o do casamento, e ele começa o versículo 22 dizendo: as mulheres sejam submissas. Amados, nós vivemos sobre uma cosmovisão judaico-cristã. Deus estabeleceu o patriarcado. Esse é o padrão de Deus, não há outro. Não há outro. Deus, o Pai. Apesar que o catolicismo romano, seguindo aos costumes dos efésios, criou uma deusa. Nós, cristãos protestantes, temos um pai. Estamos debaixo de um patriarcalismo. Não há uma matriarca na igreja cristã ou na judaico-cristã. Não há no padrão bíblico. Então nós precisamos entender o texto pela cosmovisão da unidade bíblica, de Gênesis a Apocalipse é assim. Eu posso não concordar, você pode não concordar, Deus não vai mudar. Foi a maneira que Deus estabeleceu as relações. Diz então: as mulheres sejam submissas. Paulo não está dando aqui uma opinião, uma opção, está dando uma ordem. Ele utiliza do imperativo ao escrever aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Qualquer medida menos do que esta está fora de um padrão, de um princípio. A submissão é uma ordem divina. O que não é ordem divina é entender errado a submissão, é aplicar errado a submissão. Quando nós não entendemos, nós aplicamos de maneira errada em nossos relacionamentos e nós prejudicamos o outro, nos prejudicamos o todo. Diz que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como eu disse desde o princípio da exposição desta carta, Paulo está nos dando aqui, está nos colocando numa alta posição em Cristo. Tudo que Paulo trata aos Efésios, ele vai tratar de um outro nível de crente, de alguém que foi lavado no sangue do Cordeiro, escolhido ainda antes da fundação do mundo, preparado por Deus na eternidade para ser um cidadão diferente. Somos cidadãos do céu, é um outro nível. Por isso que a nossa submissão não é na carne, é no Senhor. O padrão nosso é Jesus. É Jesus.
A submissão aqui está ligada àquele que é próprio, peculiar, apropriado, a quem pertence, diz que é o seu próprio marido. O interessante é que a expressão aqui do ideal divino para o casamento é colocada aqui: a esposa tem um cabeça. Tem um cabeça. E esse cabeça deve estar debaixo de um senhorio. Ele não faz o que quer. Ele faz o que o Senhor manda. Como que deve tratar a esposa? É diferente. Não é ser subserviente. É entender que um homem, ele governa a sua esposa debaixo do governo de Cristo, não fora dele. Tudo que dá errado é porque está fora do senhorio de Jesus. Falta o Espírito Santo dirigindo. O relacionamento do casamento, ele foi realizado por Deus como símbolo do relacionamento espiritual entre Cristo e a igreja. É um alto padrão. É um alto padrão. A igreja, conforme está mencionado aqui no versículo 32. De repente, Paulo diz assim: ó, grande esse mistério, me refiro a Cristo e a igreja. Esse é o padrão. Como Jesus é o cabeça, e como a igreja se submete ao senhorio de Cristo, assim a mulher é submissa ao seu próprio marido. Versículo 23, diz assim: porque o marido, vamos dizer juntos? É o cabeça. Se nós não entendermos isso, tudo que Paulo vai ensinar depois não tem sentido. É preciso haver direção. Não é quem grita mais. E um professor de seminário, ele dizia assim: ó, quando você perder a razão, quando você estiver perdendo a briga, grite. Esse é o espírito dos homens. Cristo nunca precisou gritar para ter autoridade. Ele nunca precisou engendrar planos, forçar a barra para ter autoridade. A Bíblia diz que ele ensinava com quem tinha autoridade. Ele falava como alguém que tinha autoridade. Ela não é imposta. O homem ser o cabeça é uma ordem divina. Ele é o cabeça da esposa, o que dá a direção segura para o casamento. Não é apenas que dá direção, mas direção segura para o casamento. O motivo dessa sujeição da esposa encontra-se então nesse relacionamento que Deus ordenou. O texto continua: porque o marido é o cabeça, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Ele é o cabeça, mas o corpo que está sujeito a ele foi salvo por ele. Ele deu um destino seguro para o corpo, a sua igreja. O marido, ele exerce esse papel, essa autoridade por Deus de ser o cabeça, para garantir-lhe à esposa a segurança, a direção segura. Então Jesus Cristo é esse modelo de marido perfeito que o homem deve copiar, e a igreja modelo, a mulher deve copiar a igreja na sujeição ao seu marido, como a igreja se submete a Cristo. Se a igreja recebe a Cristo como Senhor, a mulher recebe o seu marido na mesma proporção, como a própria Bíblia nos declara em 1 Pedro, capítulo 3, verso 6. Pedro está fazendo uma alusão ao relacionamento de Abraão e de Sara, e diz assim: como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. O relacionamento estabelecido por Deus, ele é patriarcal. Como fazia Sara. Submissão
ao seu marido. Mas Abraão não deu um norte errado para sua casa, não tratava sua mulher com grosseria, não dava direção insegura, pelo contrário. A sua mulher caminhava submissa a ele, chamava de Senhor, e ele fazia o seu papel, direção segura. Verso 24: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A diferença entre a posição do marido para com a esposa e a de Cristo para com a igreja não podem afetar a posição de liderança que o marido tem para com a sua esposa. Como a igreja se submete a Cristo, a mulher se submete ao marido. Quando Paulo diz aqui em tudo, a única exceção que a mulher não deve obedecer ao seu marido é quando ele a conduz para o que é inseguro, para o que é mal, para o que é perverso, para aquilo que não é justo, aquilo que não é honesto, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é pecado. Aí importa obedecer a Deus do que ao homem, ou aos homens. Mas se o marido conduz a família, o lar, a mulher para a santidade, ela deve submissão ao marido, como ao Senhor. Isso é próprio, porque ele está dentro de um padrão divino. Agora, a submissão que exige um caminho do pecado, essa não deve acontecer. Que quer conduzir para algo que é ruim, que desagrada a Deus, aí importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí há um outro princípio que nós devemos seguir. No versículo 25 diz assim: maridos, interessante que se você pega, às vezes nós encontramos em alguns lugares, em alguns ambientes, mulheres super resistentes à liderança do marido. E quando fala de submissão, parece que ou o pastor ou quem está ensinando está agredindo um direito da mulher. Em nenhum registro, lei, acordo no mundo, a mulher é mais protegida do que nas Escrituras. Preste atenção nisso. Em nenhum lugar. Como Deus a protegeu nas Escrituras. Não precisamos de mais nada. O falso entendimento, errais por não conhecer as Escrituras, é que tem gerado essa doença na sociedade. Você pega a carta, só há um versículo que Paulo fala sobre submissão da mulher. O restante, o trato é com nós, homens. A responsabilidade do homem, nós vamos ver agora, é gigantesca. Eu sei que muitos homens estão fugindo disso. Criamos uma sociedade nas últimas décadas feminista, de empoderamento do feminino, buscando espaço, tomando parte em tudo e se escravizando nisso, porque não lhe é próprio. Não lhe é próprio. Verso 25: maridos, amai vossa mulher. O homem está para a mulher como Cristo está para a igreja. As obrigações não são simplesmente unilaterais. Eu mando e você obedece. Não é quem manda e obedece, é quem são responsabilidades, são papéis mútuos. Todos possuem senhorio acima e modelo a seguir. Um homem não pode espancar a mulher, porque Cristo não o espanca. Não pode tratar com aspereza, porque Cristo não faz assim. O seu amo, o seu Senhor ao homem é Jesus. Nós homens temos um senhorio, e Ele é exigente para conosco. O marido recebeu a ordem mais exigente: amar sua mulher, somente a sua, como Cristo amou e ama a sua igreja. Você tem ideia desse nível de relacionamento?
Nós homens todos os dias temos que pedir perdão a Deus, porque não conseguimos amar nossa esposa como Cristo ama a igreja. Mas mesmo não conseguindo todos os dias, precisamos pedir graça ao Cristo para que nos ensine a fazer isso. Nos ensine a ser assim. O marido tem a ordem então de se sacrificar pela esposa. Amai vossa mulher. O amor pela esposa não é o desejo sexual normal, que por sua natureza é egoísta, mas é um amor sacrificial, direcionado. Esse amor é altruísta, é diferente. Não é possuí-la, é morrer por ela. Entende o nível de relacionamento de Cristo para com a igreja? Diz o texto: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Embora nós, maridos humanos, jamais possamos alcançar esse alto grau de amor que Cristo manifestou, somos exortados a demonstrar o mesmo tipo de amor que Jesus provou por nós, esse amor sacrificial. Seja com as gentilezas, seja se pondo à frente, para que a pedrada primária seja no cabeça. Se alguém tem que morrer dentro da família, é o homem. Somos nós, somos chamados para ir à guerra, para defender a pátria e nossas famílias. Por nossa esposa, devemos estar preparados todos os dias para morrer e para defender nossos filhos, se necessário matar. Honra. Somos homens, somos chamados por Deus para defender a nossa família, para morrer pelo nosso cônjuge, entregando dia a dia pela esposa. Não é ser um homem banana, era ser um homem que tem posição, entende o seu papel, que dá direção para a sua casa, mas morre por ela. Morre por ela. Diz o versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado. O propósito de Jesus, quando se entregou por nós, era nos tornar santos, limpos, separados por Deus. Foi isso que Ele se entregou. Nós homens temos um papel de santificar o nosso lar, a nossa esposa, os nossos filhos, o nosso temperamento, as nossas palavras, a conduta espiritual no lar do homem precisa santificar o seu lar. Santificar o seu lar. Amados, é muito pesado esse encargo. É por isso que muitos homens estão desistindo de ser homens. E está achando que é mais fácil ser subserviente do que ele liderar. É um encargo. Diz ele, por meio de lavagem de água pela palavra. Paulo usa dois termos aqui para falar de santificação: água, em referência a banho, a purificação, para lavar, para alvejar, e palavra. A palavra aqui é palavra empenhada, é palavra rema. Aqui não é logos, aqui é rema. É ordem que foi dada e precisa ser cumprida. Um anjo recebe uma palavra rema e ele sai para cumpri-la. Vai e anuncie. Ele não tem outra opção. O homem está debaixo de uma ordem. Ele santifica a mulher aqui pelos dois lados, pelo relacionamento, e porque ele tem essa ordem, ele que santifica a casa. Por isso ele é chamado de sacerdote do lar. Ele deve conduzir a sua família para mais perto de Jesus todos os dias. Essa palavra é a palavra que nos limpa, é a palavra declaratória de Cristo, de que nós somos santos em Cristo Jesus. Jesus declarou a igreja santa e ela se tornou santa
quando Ele justificou os nossos pecados, já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo. Nós homens temos um papel, dizer assim: o meu lar tem que ser santo. Os puritanos foram um exemplo à sua história do cuidado para com suas esposas, relacionamento, vida de santidade, santificando seus lares, seus filhos. Uma geração que marcou um grande avivamento no mundo. Maridos que santificavam as suas casas, pelo que fala, porque conduz para perto de Cristo, porque dirige com a autoridade do Cristo. Verso 27, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus quer esta igreja gloriosa, a noiva perfeita. Foi por isso que Ele morreu na cruz, amou e se entregou. Ele quer essa igreja sem defeito, sem mácula, sem mancha. Ele espera a noiva linda, santa, perfeita. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, em 2 Coríntios 11, 2, ele diz: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. É assim que nós devemos apresentar para Jesus. Esse é o papel que nós homens temos que ir para com as nossas esposas, para que elas sejam lindas diante de Deus. Como nós podemos cobri-las de cuidado, liderá-las para que elas sejam a beleza de Cristo em nossos lares. Eu não tenho dúvida que o marido que cuida assim da sua esposa, o que lhe é próprio, se submissa, ela será tola se não for. O marido que a lidera com amor, porque é assim que nós submetemos a Cristo. Nós não submetemos a um tirano. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Nos amou, nos ama. Cuida, não abandonou a igreja na sua ascensão, mas deixou o seu Espírito que zela, que habita em nós. Verso 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Paulo está dizendo: como você cuida do seu próprio corpo, você se banha, você cuida da sua saúde, você se perfuma, você se arruma, cuide da sua esposa. Se você se cuida, por que não cuida da parte que é própria, do corpo? A mulher, a esposa. Paulo está dizendo que o amor natural que temos para conosco, de comer, beber, higienizar a saúde, o amor próprio, não simplesmente pelo nosso senso de dever, isso deve nos nortear para estendermos ao cônjuge. Devem, diz o apóstolo Paulo, devem amar. É uma dívida, diz o apóstolo Paulo, o amor ao cônjuge. É uma dívida. Deus cobrará de cada macho o amor próprio ao seu cônjuge. É uma dívida. Devem. Haverá pagamento, isso foi ordenado. É importante ter em mente que quando casamos, cumprimos o que disse em Gênesis 2:24, tornando-se os dois uma só carne. Ambos são feitos um, direitos, sonhos e realizações agora são mútuos. Não é o homem curtindo, a mulher esquentando a barriga no fogão, esfriando na pia, e não é também o inverso disso. Há papéis, cumplicidade, mutualidade, companheirismo. Diz que quem ama a esposa, a si mesmo se ama. O amor a si mesmo deve ser expressado no amor pelo cônjuge. Porque quando você trata com graça aquela que lhe é própria, quem é o beneficiado da história? É natural,
É um processo natural. Se você é altruísta, naturalmente Deus estende graça sobre sua vida. É um processo. Verso 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Alimentar e cuidar, cativar amor direcionado e abnegado. Paulo já havia chamado a atenção disso em outras cartas. E novamente deixa o modelo, Cristo fazendo isso para com a igreja. Esse é o padrão nosso. Verso 30, porque somos membros do seu corpo. É muito interessante a maneira como Paulo faz menção a um corpo e a uma cabeça para falar desse relacionamento, aquele que dá direção, segurança. A mente do lar deve cuidar do corpo todo. Esse mistério que Paulo nos deixou, contrastes em todo o tempo, ligando os pensamentos entre o relacionamento conjugal e o relacionamento entre Cristo e a igreja. Jesus, que nos ama, que cuida de nós, é o mesmo que nos ensina os maridos a amar e a cuidar. Esse mesmo amor devemos ter para com nossos cônjuges. Verso 31, eis porque Paulo faz uma citação de Gênesis 2:24, novamente, para nos garantir que é de fato a base bíblica para o casamento estipulado por Deus. Eis porque deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Paulo está dizendo que os laços do casamento vão muito além do relacionamento entre pais e filhos, entre amigos e amigos, entre servos e patrões. O relacionamento conjugal é tão íntimo que Deus chama de unidade, indissolúvel, tão íntimo, uma só carne. Por isso, e você que é casado, saiba que a sua melhor parte é o seu cônjuge, seja o da mulher, seja o do homem. A sua melhor parte é seu cônjuge. A prioridade no relacionamento é o cônjuge, depois os filhos, depois o trabalho. É a ordem que Deus estabeleceu. Primeiro o cônjuge. Entre a mulher e o bebê, Deus já deu a ordem. A mulher fica viva. E a história segue. A ordem de Deus é a sua melhor parte. Diz o versículo 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Embora utilize do relacionamento conjugal aqui como uma parábola, para colocar lado a lado duas grandes verdades, ele diz que este mistério aqui é a relação mística entre Jesus Cristo e a sua igreja. Esse é o modelo a ser copiado. Então, se você tem problema com seu marido, perceba se você está sendo a noiva de Cristo. Se você não estiver sendo, você está em pecado. Se você no relacionamento com a sua esposa, você não está sendo Cristo na vida dela, você está em pecado. Esse é o padrão. Não é o que o mundo está dizendo, é o que Deus diz em sua palavra. Ele colocou lado a lado para dizer, é tão precioso o casamento, é tão precioso, que eu só podia comparar com aquilo que era eterno. Não temos bases humanas para comparar o relacionamento entre o homem e a mulher. Não tem. Não tem. Veio do céu. É para uma outra esfera. Não secularizada, não influenciada pelo pecado, não humana. É do céu. Esse é o padrão de Deus. Não obstante, versículo 33, não obstante, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Paulo então resume o relacionamento conjugal cheio do Espírito Santo em duas responsabilidades. Primeiro, da esposa. A esposa cheia do Espírito Santo, ela será uma mulher submissa, uma mulher que respeita e que obedece o seu marido. Esse é o resumo. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela será submissa.
ela vai respeitar, ela vai obedecer ao seu marido. Segundo, um marido cheio do Espírito Santo amará, se sacrificará e cuidará de sua esposa. Então, se nós, homens e mulheres, dentro do casamento, não estamos fazendo disso, é porque o Espírito Santo está para o lado de fora das nossas vidas. É porque estamos vazios dele. Isso é o que ensina-nos nesta manhã a palavra de Deus. Eu queria orar para que Deus nos enchesse desse Espírito a cada dia e fizesse aqui maridos e esposas cheios do Espírito Santo para a glória de Deus. Nós precisamos pedir ajuda ao Senhor. Nós vamos continuar à noite. Aí nós vamos tratar de relacionamento com os filhos e pais, do trabalho. Mas eu queria que nós orássemos esta manhã. Se você estiver perto do seu cônjuge, ou longe, aí chega perto para você orar junto, em nome de Jesus. Quem não está casado, ore pelos demais aí, ore por você, vai chegar seu dia, amém? E se você não quiser casar nunca, não tem importância não, ore pelos demais. O seu Senhor é Jesus. Se você não quer casar, o seu noivo é Jesus. Ame-o, obedeça-o, submeta-se a Ele em todo o tempo, em nome de Jesus. Baixe a cabeça, ore ao Senhor. Pai, Tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra nos dá a baliza, os termos, as condutas, os estatutos, os mandamentos, os juízos, ó Deus, a estrutura referencial pelo qual devemos viver e nos relacionar. Muitas vezes nós, homens, ó Deus, temos uma dificuldade imensa de sermos o marido ordenado da Tua palavra. Temos uma dificuldade, porque estamos copiando homens e não o modelo que é Cristo, Senhor. E muitas vezes somos grosseiros, não damos segurança ao nosso cônjuge, não amamos de maneira sacrificial, não cuidamos do nosso lar. Perdoa-nos, Senhor. Nos ajuda, nós homens, sermos homens cheios do Teu Espírito. Amar a nossa esposa como Jesus ama a sua igreja. Nos ajuda, ó Senhor, ó Santo Espírito, venha nos ajudar, venha nos encher dos frutos de paz, de amor, de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio, que esse fruto do Teu Espírito esteja em nossas vidas e que nós possamos, ó Deus, reverberar, refletir na vida do nosso cônjuge, dos nossos filhos, do nosso lar. Ó Pai, muitas vezes as mulheres também, por mau entendimento, por não conhecer a Tua palavra de maneira profunda, ou influenciadas pelo mundo, pelo pecado, tomaram as rédeas do casamento, da família, e corromper os próprios lares, ó Deus, com as próprias mãos, por não entender que precisam ser submissas, obedientes e respeitar os seus maridos, que o homem precisa ter a liderança do lar espiritual, a direção, o ensino, a disciplina, o cuidado. Ajude nossas mulheres, nossas esposas, Senhor, a serem esposas segundo Tua palavra.
Que o Senhor possa varrer do mapa, da história, da nossa mente e desta igreja todo o feminismo maldito do inferno que tem, ó Deus, destruído tantas famílias. Empoderado, Deus, mulheres no papel que o Senhor não deu para elas. Por isso muitas têm sofrido, seus lares têm sofrido, seus maridos têm sofrido também. Traz um conserto em nossos lares para a glória do Senhor, ó Pai. Pedimos que o Senhor possa fazer isso no nome de Jesus. Não temos dúvida que se nós tivermos, ó Deus, formos, ó Deus, maridos que amam as nossas mulheres, segundo Jesus ama a sua igreja. Se, ó Deus, as mulheres forem, ó Deus, esposas forem esposas que submetem, são obedientes aos seus maridos, respeitam seus maridos, ó Deus, como a igreja o faz com Cristo, os nossos filhos serão melhores, os nossos lares serão, ó Deus, repletos da tua graça. Nos abençoe nesta manhã, pedimos isso no nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar esse cântico. Se você puder dar a mão para alguém que está perto aí, vamos fazer uma... Vamos cantar esse cântico. Corpo e família. Um novo coração em Cristo. Nós precisamos refletir nos nossos relacionamentos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nós, hoje e sempre. Amém e amém. Bom dia para você. Um recado para os homens aí. Quarta-feira retorna aos nossos encontros às 20 horas. Encontro você, homem, tá bom? Deus te abençoe. Até logo mais à noite.